povo, mais um Bora Falar com Jesus da semana, e essa semana eu quero falar com vocês a respeito de coração peregrino. O que significa ter um coração peregrino? Foi algo que me passou pela mente em uma leitura de Salmos. Eu estava lendo Salmos e eu encontrei um versículo falando a respeito disso, sobre ter um coração peregrino. E me veio à mente, mas pai, o que é ter um coração peregrino? Eu preciso entender isso, porque não estava claro para mim ainda o que era ter um coração peregrino. Então eu comecei a ver alguns estudos, comecei a ver algumas passagens bíblicas que me trouxeram uma clareza sobre o que é ter um coração peregrino. Claro, eu acredito que toda a minha vida o Senhor vai me ensinar de fato o que é ter um coração peregrino. Mas o primeiro ponto é que uma pessoa de coração peregrino, ela é uma pessoa que foi liberta, é uma pessoa que é livre. E eu quero trazer um versículo para vocês, que está bem anotadinho aqui, lá em Colossenses 1,13, que vai dizer assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, as pessoas que foram libertas, elas foram resgatadas do domínio das trevas e foram transportadas para o reino do Filho amado. Esse reino é o reino de Jesus. Nós fomos libertos por ele. Amém? E eu quero falar de um homem. E quando eu pensei em peregrino, eu pensei nesse homem, que você conhece como Abrão, que depois se tornou Abraão. Se eu pudesse colocar um tema nesse primeiro ponto, é obediência. Foi porque ele foi obediente. Quando nós somos obedientes, nós temos automaticamente, de certo modo, um coração peregrino. E eu quero que você leia comigo lá Gênesis 12:1, que vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E esse texto é super conhecido, é falado por vários pastores, pregadores, de quando Deus chama Abraão para ele sair da sua terra, deixar todos os seus parentes e ir para um lugar que Deus não tinha dito onde era, só falou que era um lugar que ele tinha preparado, e ponto. E Abraão foi, né? E incrível isso, gente, porque ele foi. Ele simplesmente foi, ele simplesmente obedeceu. Não, tá tudo bem, eu vou para esse lugar que eu não sei onde é, que eu não sei nem o nome da terra, eu não tenho nem noção de onde seja. Deus mandou, eu vou. E é uma coragem que todos nós deveríamos ter, né? Mas só como o bispo fala, ele diz que a mãe dele diz isso, né? Coragem não é fome que todo mundo tem, e é verdade. Mas ele foi peregrino, sim, não apenas porque ele peregrinou por vários locais, né? Porque eu pensei muito nisso. Abraão foi peregrino porque andou por vários locais até chegar à terra que Deus tinha prometido para ele. Também é um ponto, né? Um peregrino é uma pessoa que vai por vários lugares. Mas principalmente porque ele foi obediente a um chamado de Deus. Então ele peregrinou, ele foi sem saber onde era, crendo no Senhor, obedecendo ao Senhor acima de todas as coisas. Claro que se a gente for analisar a história, a gente vê que Abraão levou um parente dele que não deveria levar, e isso gerou um problema. Mas bora focar no ponto de que ele obedeceu. O outro ponto o segundo ponto é fidelidade. Ele foi fiel ao Senhor em um momento em que poucas pessoas teriam a coragem que ele teve de fazer o que ele ia fazer. E todo mundo sabe que em um momento Deus pede que ele sacrifique o filho dele, o filho amado. Lá em Gênesis 22:2 vai dizer: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho. Bora de novo, calma. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Ele amava Isaque muito, é o filho da promessa. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. E como nós sabemos a história, ele obedeceu ao Senhor, e quando ele estava a ponto de fazer o que Deus tinha ordenado, um anjo aparece e fala para ele não fazer, porque aquilo era um teste, que Deus já tinha entendido que se de fato ele tivesse que matar o filho dele por amor ao Senhor, ele faria isso. E tem um simbolismo ali que a gente não vai entrar nessa história, mas percebeu? Um coração peregrino é um coração fiel, de uma pessoa fiel que obedece ao Senhor. Assim, e nesse segundo ponto, teve uma diferença na obediência, na forma como ele obedeceu do primeiro momento. Porque no primeiro momento ele obedeceu, de certa forma, uma obediência pela metade, porque ele levou o primo dele, ele levou Ló. Aliás, eu não lembro se é primo ou sobrinho agora, eu vou colocar bem aqui na descrição, que do nada me deu um bug no cérebro. Mas, né, naquele momento, no primeiro momento ele levou o primo dele, mas nesse agora, literalmente, foi uma obediência completa. Ele estava totalmente disposto a sacrificar o filho dele, porque Deus tinha mandado.
E eu tô grávida, gente, eu pensando assim no meu bebê, eu não teria essa coragem. Eu não teria mesmo. Mas Abraão foi e foi fiel ao Senhor. Uma pessoa que tem um coração peregrino é uma pessoa obediente, uma pessoa que é fiel, que decide viver fidelidade de fato. E quando eu estava montando esse estudo, eu lembrei de um versículo que fala assim, de João 3,8, que vai dizer: o vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Uma pessoa que tem um coração peregrino, ela é como o vento. A gente não sabe para onde vem, para onde vai, porque ela está sendo guiada pelo Espírito para lugares que só o Espírito vai testificar o coração daquela pessoa para dizer onde está direcionando para ela e o que ela deve fazer. Ter um coração peregrino fala disso, fala de ser guiado pelo Espírito. E é uma decisão diária que todos nós temos que tomar. Sabe, uma vez o apóstolo Wellington falou que todos os dias nós podemos aceitar Jesus. E de fato é uma coisa que eu tenho procurado fazer. Todos os dias, buscado reafirmar a minha aliança com o Senhor. Sabe, tempo de qualidade, relacionamento com o Senhor nos aproxima mais, sabe, nos liga e a gente precisa estar constantemente ligada com o nosso Deus. Então é isso que eu queria falar pra você. Comenta aí o que você achou, comenta o que você pensa a respeito do significado de ter um coração peregrino. Pode ficar à vontade, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente. E até a próxima, que semana que vem tem mais palavra.